O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, cumprem neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chegam os sofrimentos ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e o outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que
Que essas palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs, presente em nosso santuário, a você que nos acompanha de suas casas, acompanhando esta Santa Missa, estamos no 15º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje tem como foco, tem como centro a palavra de Deus, como nós já pudemos ouvir, meditar, refletir. Quando nós participamos da Santa Missa, nós não comungamos somente da Eucaristia, nós comungamos da palavra também. Na missa nós comungamos 2 vezes, pela Eucaristia e pela palavra. Por isso que muitas pessoas que, devido à sua condição de vida, estão impedidas de se aproximar da mesa da Eucaristia, quando essas pessoas vêm à celebração, nunca podem dizer que não comungaram, porque comungaram da palavra de Deus, que é uma comunhão tão eficaz quanto a comunhão da Eucaristia. E as 2 mesas caminham juntas, estão unidas. A Eucaristia é a palavra atualizada, encarnada, que é o próprio Jesus na nossa vida. Por isso, a liturgia de hoje vai falar que essa palavra, a palavra de Deus, é a semente do semeador. O semeador faz a parte dele, que é semear. A semente faz a parte dela, que é cair na terra. Mas não é tão importante a função do semeador e da semente, porque o ponto determinante diante da liturgia de hoje é a terra. É a terra. Tudo vai depender de como está a terra, para que a semente possa crescer e possa dar frutos. A palavra de Deus hoje vai falar que Jesus é o semeador, a semente é a palavra e a terra é o nosso coração. A semente pode cair de tantas formas no nosso coração, na nossa vida, em tantos corações, mas em cada coração, em cada pessoa, a palavra se manifesta de uma forma diferente. Por quê? Porque depende da terra do seu coração. E Jesus vai explicar hoje justamente isso, né? No Evangelho que nós acabamos de escutar, Jesus vai dizer quais terras nós queremos ser, ou quais terras que nós somos. Interessante porque na primeira afirmação de Jesus, Jesus vai dizer, né? A semente que caiu no coração, o semeador que semeou, né? A semente que caiu no coração, é aquela terra, é aquele coração que até ouve a palavra de Deus, que até compreende o que a palavra de Deus quis dizer. Em outras palavras, é aquele cristão que vai na missa, que ouve a liturgia da palavra, que compreende, que acha bonito o que Jesus disse no Evangelho, recebe a semente na sua mão, mas quando chega da porta da igreja para fora, perde a semente. A semente se extravia e tudo vai por água abaixo. Por quê? Porque Jesus disse que quando isso acontece, o maligno vem, rouba o que foi semeado. Porque se a gente não está com a nossa vida, com o nosso coração voltado para Deus constantemente, nós vamos estar fracos espiritualmente, nós vamos estar pequenos. E quando nós perdemos a semente que Deus nos dá pela sua palavra, nós também nos tornamos fracos, porque na verdade é a palavra de Deus que vai me fazer forte. Quando eu na minha casa reflito a palavra de Deus com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu esposo, em família, eu estou comungando também na minha casa da palavra de Deus. Porque qual que é a função da palavra de Deus na minha vida? Se não me orientar, me conduzir por caminhos corretos, por caminhos
segundo a vontade de Deus. Por isso que Jesus vai dizer, e quando a gente só acha bonito, quando a gente só recebe, quando a gente só escuta, mas quando a gente não vive, o mal pega o nosso ponto fraco. E você já ouviu tantas vezes essa frase, né? Que o mal espera a gente fracassar na nossa fé para ele atacar. E aí ele nos seduz. E aí ele tenta nos levar para ele, porque a gente está fraco, porque a gente não comungou da palavra de Deus. E Jesus vai dizer muito claro: o maligno vem, rouba a palavra que foi semeada em seu coração. E a semente, o que acontece com ela? Fica à beira do caminho. Fica à beira do caminho e não produz fruto. Mas olha o que Jesus vai dizer para a gente hoje, né? Essa é uma primeira afirmação, né? Mas Jesus vai dizer o seguinte: olha, a semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas a semente consegue crescer, se frutificar em um terreno pedregoso, o que vai acontecer? Ela vai morrer, porque não tem a raiz. Porque não tem a raiz. E Jesus vai dizer, é de momento, é aquele cristão, queridos irmãos e irmãs, que até se diz cristão católico, acredita em Deus, fala que tem fé, mas na primeira dificuldade, na primeira perseguição, no primeiro sofrimento, é aquele que abandona tudo. Aquele que na primeira discussão, na comunidade ou na igreja, é aquele que abandona tudo. Essa é a semente que cai em terreno pedregoso. É aquele que se diz cristão, acolhe a palavra, mas a palavra não se manifesta, não tem raiz e não produz fruto. Nossa vida também é assim, né? Quantas vezes nós, na nossa reflexão, podemos pensar que a palavra de Deus caiu tantas vezes na nossa vida, e nós, diante da perseguição e do sofrimento, nós, além de aproximarmos de Deus, porque essa deveria ser a nossa atitude, né? Diante da perseguição, do sofrimento, aproximar da graça de Deus. Mas o que acontece? Muitas vezes nós vamos nos afastando da graça de Deus. É onde nós vamos tornando também homens e mulheres fracos na nossa fé. E Jesus vai dizer o quê? Que esse homem, essa mulher que vive essa situação, ele desiste logo, porque não tem raiz, não tem substância, não tem firmeza na fé. E aquela semente que caiu sobre os espinhos? É aquele que ouve a palavra de Deus, mas as preocupações, as ilusões, os apegos a coisas materiais, os apegos a tantos sentimentos no nosso coração, faz também que tudo isso sufocam a palavra de Deus. É aquele cristão também que Jesus vai dizer que é aquele que é muito preso a condicionamentos na sua vida e não consegue viver porque o meu coração está cheio de tantas outras coisas que não tem lugar para a palavra de Deus habitar. Deus não é mais o centro, mas as coisas começam a ser o centro. E isso, Jesus vai dizer, não dá fruto. Por quê? Porque a semente até cai, mas os espinhos, as preocupações, os apegos sufocam a palavra de Deus. E por fim, a semente, quando cai em terra boa, ela produz fruto. E o que é terra boa segundo Jesus? É aquele que ouve a palavra, é aquele que compreende a palavra e aquele que vive a palavra. Isso é um coração que manifesta terra boa. Por isso que no início da nossa reflexão, a gente dizia, né, que para viver, para a semente se manifestar, depende da terra. Porque Deus, como semeador, faz a parte dele. Deus toda hora, meu irmão e minha irmã, semeia para a gente, nos dá a semente, que é a sua palavra. Nós temos a oportunidade de conhecer a sua palavra. A questão é, o que nós fazemos com a semente que recebemos de Deus? Como que a semente está se manifestando no meu coração? Por isso que o convite da liturgia de hoje é justamente isso, né? É
viver uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, uma conversão em Jesus, e uma conversão de coração, porque se a terra é o meu coração, então eu preciso transformar, libertar o meu coração de tantas coisas que impedem a palavra de Deus de crescer. Isso depende muito também, né, do nosso esforço humano, cada dia, de querer estar com o Senhor. Jesus nos apresenta diversas formas, diversos jeitos, né? E podemos até dizer que Jesus é um grande pedagogo, né, nesse texto. É aquele que pega pela mão e faz caminho. Os discípulos vão perguntar: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? O que é falar em parábolas? Parábolas é uma linguagem própria de Jesus, né? Jesus utilizava de coisas da sociedade, do mundo, da sua realidade, para falar da grandeza do reino de Deus. Que Jesus vai dizer: olha, se eu explicar a grandiosidade do reino de Deus em forma teórica, vocês não vão entender. Então é preciso que eu pegue da realidade. Jesus viu, ó, tá vendo aquele semeador? Ele está semeando. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Tá vendo aquele grão de mostarda? Então, assim é o reino de Deus na nossa vida, de coisas da realidade, para poder explicar, né? A parábola de Deus, Jesus não cria coisas, ele utiliza das coisas que já existem para se torná-las sábias diante dos discípulos. A gente pode dizer que são pequenas historinhas que Jesus conta aos seus discípulos a partir do reino de Deus. E essa parábola do semeador é tão bonita, é tão profunda, que nos ajuda a caminhar na fé constantemente. Como vai dizer Isaías, né? Hoje na primeira leitura, é como a chuva, né? A chuva, ela cai e ela não volta sem antes produzir o seu efeito na terra. Assim também é a palavra de Deus, né? Ela cai na nossa vida, cai no nosso coração e volta para Deus os frutos dessa palavra. E o que é o fruto da palavra de Deus? Fazer a vontade de Deus, viver os ensinamentos de Jesus, seguir os passos do Cristo na dimensão do amor, na dimensão do perdão, na dimensão da compreensão, a dimensão da oração, a dimensão da nossa vida. É aquele que sabe usar da semente que cai no seu coração, para que possa viver a palavra de Deus. E Jesus nos convida hoje, né, a viver essa palavra constantemente na nossa vida, a estar unidos a ela. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, refletimos a palavra de Deus, nós corremos o risco de não entender por quê. Porque falta muitas vezes o Espírito Santo que nos faz compreender todas as coisas. Se o padre não tiver o Espírito Santo, ele não consegue também manifestar isso na vida da comunidade. Se nós cristãos não tivermos o Espírito Santo, nós não conseguimos refletir a palavra de Deus. A gente fica só em coisas teóricas, né? Em coisas do passado. Porque as leituras, se a gente pegar leitura por leitura, ela não vai dizer diretamente para nós. Ela vai explicar um fato que aconteceu no passado, né? Jesus vai dizer aos apóstolos, né? Aos fariseus. Só o que torna bonito a palavra de Deus é quando nós, pela nossa vida, pela nossa espiritualidade, conseguimos fazer com que a palavra se torne de fato palavra de Deus na nossa vida. E o que torna a palavra de Deus na nossa vida? Quando a gente se abre à graça do Espírito Santo para entender. E ainda, quando a gente consegue traduzir esse texto para a nossa vida, para a nossa história. Isso é viver a palavra de Deus. Porque se a gente fica só preso a coisas do passado, a gente não consegue viver a palavra de Deus. Agora, quando a gente atualiza na nossa vida, palavra por palavra de Jesus, da Sagrada Escritura, nós conseguimos. Por quê? Porque isso vai cair como luva na nossa vida. E aí nós somos chamados e responsáveis de viver e de nos esforçarmos para ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa diferente. Mas é preciso se abrir à graça
dessa palavra de Deus. Que ela se torne na nossa vida semente que brota no nosso coração e que o nosso coração produza muito fruto a partir da palavra de Deus. Porque senão a semente vai cair e vai morrer. A semente vai cair e vai morrer, por quê? Porque tudo depende também da forma como cultivamos, da forma como cuidamos, né? O semeador precisa cuidar da semente, não precisa jogar uma aguinha, né? Colocar outras coisas para que a semente possa frutificar. Assim também é a semente da palavra de Deus. Nós precisamos cuidar, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa espiritualidade, para que nós possamos a cada dia mais estar abertos a essa palavra de Deus. Repito, que tem como objetivo nos orientar, conduzir e, acima de tudo, fazer a vontade de Deus na nossa vida. Essa é a dimensão e a grandiosidade da palavra de Deus na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos faça terras boas para o cultivo da palavra de Deus. Que o nosso coração liberte de tantos condicionamentos, de tantas coisas, tantos entulhos, tantas sujeiras que ainda possa estar na nossa vida, no nosso coração, e que impede que a palavra de Deus cresça. E que o nosso esforço também, a palavra de Deus possa crescer, porque, como já dissemos, né, precisa também do nosso esforço humano e, claro, da graça de Deus constante na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.